A graça de Deus, a paz do Senhor. Estou com mais um tema para este vídeo. Quero estar falando sobre o caminho dos justos, que está em 1º livro de Salmos, capítulo 1 ao 6, que fala sobre o caminho dos justos e o caminho dos ímpios. Estarei lendo a palavra de Deus, que diz assim: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Amém, meus irmãos? Aqui nesse texto fala sobre uma comparação sobre os injustos e os ímpios, pecadores e zombadores. O Salmo diz que eles não prosperam, são fracos e seguem o caminho da destruição, porque a verdadeira felicidade pertence aos homens de Deus. Então essa comparação, essa promessa desse belo salmo nos faz pensar em nós, se nós estamos ou não seguindo a palavra de Deus e o seu caminho. Se no nosso dia a dia, se nós observamos suas leis para sermos dignos da sua promessa. Então é um texto que nos inspira, que fala da maneira que devemos viver. Precisamos deixar os caminhos velhos que precisam sair da nossa vida. O primeiro versículo fala o que você não deve fazer. Quando ele diz não anda, ele está falando principalmente da sua mente. Não anda no conselho dos ímpios. O que isso nos ensina é que nossa mente não pode estar contaminada pelos princípios das pessoas que vivem sem Deus. A Bíblia diz que o mundo já é do maligno. Portanto, o mundo, as pessoas sem Deus, pode ser uma referência para a nossa vida. Só que nós temos que viver nesse mundo. Você vive no meio de pessoas que não amam a Deus, pessoas que vivem neste mundo, que não conhecem a palavra de Deus, não conhecem a Deus. Então você tem que trabalhar, estudar, você tem que viver sua vida no meio desse mundo, no meio da sociedade. Então Jesus disse: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Se você permite que pensamentos errados entrem na sua mente, isso vai gerar atitudes erradas. Então a pessoa que anda no conselho dos ímpios, ela está fazendo aquilo que os ímpios praticam. No texto está dizendo que eu não posso pensar como ímpio e também não posso agir como ímpio. E quando o texto fala que não devo agir como ímpio, não significa só aqueles pecados mais escandalosos. Deus quer moldar toda a sua vida, pois há muitas coisas que talvez a gente considera pequenas e que a gente vai tolerando. E então a gente não percebe que aquilo é o caminho do ímpio. Como é sua linguagem no dia a dia? Como é que você fala? Que tipo de piada você conta? Que tipo de vocabulário você tem? Como é que você se importa no relacionamento com as pessoas? Como é que você se importa quando alguém te fere, quando alguém te ofende? Tudo isso mostra como é o nosso pensamento, como é o caminho da pessoa. Se você está andando no caminho do justo ou dos ímpios. Então o caminho do homem de Deus é retirar todas essas coisas que não são do Senhor. É uma mágoa no coração, um pensamento errado. Pode ser um caminho do ímpio em sua vida. Então nós podemos avaliar nossa vida diante desse texto. É muito fácil a gente ler esse texto e dizer assim: eu sou justo, sou cristã, sou evangélica, eu não ando no caminho dos ímpios. Sou um servo de Deus. Então tudo que falar do caminho do ímpio não tem nada a ver comigo. Será que não tem? Será que você está caminhando direito no caminho do Senhor? Será que você está caminhando, avançou o suficiente no seu crescimento espiritual? Já entendeu quantas vezes você tem que tirar da sua vida
e realmente está andando com Deus? Porque tem coisas muito pequenas, muito simples, como as pessoas começam a andar no caminho dos ímpios. Às vezes, permitindo que uma mágoa, um rancor, um pensamento errado, uma atitude errada, uma mentirinha aqui, um palavrão ali, um xingamento, uma dívida aqui e ali, um calote acolá. São todas essas coisas que às vezes pode ser o caminho dos ímpios e não nos damos conta. Porque tem muitos cristãos que seguem o caminho dos ímpios. Porque em nossas vidas existem dois caminhos: aquele que o mundo propõe, voltado para o egoísmo e a soberba de nossos próprios conhecimentos, cheios de vaidades e falsas promessas, falsos ídolos e mentiras, que nos levam a um estado de plena desorientação. São trevas que trazem medo, insegurança, sofrimento e que nos faz cair. Seu final são trevas eternas. Então, o outro caminho é o caminho do justo. O justo, segundo a Bíblia, é aquele que reconhece sua incapacidade de caminhar só e busca em Cristo sua orientação. Sabe que sua justiça própria não é nada e é justificado por Cristo, pois Ele pagou a nossa dívida de pecado junto a Deus, sem o qual o pecado ocasionaria nossa morte eterna. Então, o fato é que é só em Jesus que obtém-se a salvação. Ele é o Salvador da humanidade. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Se você quer ter a certeza de que vai ao céu depois de sua morte, e se você acredita que Jesus veio para salvá-lo da penalidade dos seus pecados, ponha sua fé em Cristo. Arrependa-se dos seus pecados e entregue a sua vida a Ele. Quem crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que a rejeita o Filho não verá a vida, pelo contrário, a ira de Deus permanece sobre ele. Em João 3:36. Que a justiça é o caminho da sabedoria e da vida. A solução é abrir-nos a Deus e aos outros, lutando pela justiça, para libertar todos para a vida. Deus não fez a morte nem se alegra com a destruição dos seres vivos, pois Deus tudo criou para que exista. O mundo dos mortos não reina sobre a terra, porque a justiça é imortal. Nunca é tarde demais para se converter. Amar os inimigos, perdoar aos devedores, não servir ao dinheiro, porque os caminhos que os homens escolhem segundo o que presumem de si mesmos não os livrará da condenação. Somente o caminho ensinado pelo Senhor é o que conduz à vida. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. Salmo 25:12. O Senhor é bom porque ensinou o caminho aos pecadores. Quando disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Bom e reto é o Senhor. Por isso ensinará o caminho aos pecadores. Salmo 25:8. Cristo é um bom pastor, Ele é quem ensina no caminho que o homem deve escolher. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem de mim. João 6:45. Quem não sabe o caminho, peça a Deus, que Ele ensinará. Ensina-me, Senhor, o teu caminho. Guia-me pela vereda direita, por causa dos meus inimigos. Salmo 27:11. Então nós devemos conhecer o caminho da vida, ou seja, estar unido a Cristo em um só corpo, pois o caminho dos ímpios perecerá. A gente vê a diferença entre o justo e os ímpios. Faça essa pergunta para você mesma. Será que eu estou andando no caminho dos justos? Ou será que eu estou andando no caminho dos ímpios? Você que é cristã, que entregou a sua vida a Cristo e sabe que tem lutas diárias entre a carne e o espírito, pois sabemos que ao entregar nossa vida a Cristo, precisamos renunciar. E diz a palavra de Deus: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Devemos aprender a deixar para trás o velho homem, deixar tudo que é de errado, de injusto, de engano, e procurar aprender do Senhor o caminho da justiça,
E quanto ao caminho dos ímpios, arrependam-se dos seus maus caminhos. Entrega sua vida a Cristo. Arrependei-vos a cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados. Atos 2:38. Há um fato, porém, o salário do justo conduz para a vida, mas o ganho do ímpio leva ao pecado. O caminho do justo brilha como a aurora, e sua luz vai ficando mais forte até o nascer do dia. O caminho dos ímpios é escuro, eles não sabem do que irão tropeçar. Em Provérbios 4:18 e 19. Fique todos na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Uma coisa eu digo a vocês: amem seus inimigos, façam bem a quem odeia vocês, falem bem de quem fala mal de vocês, orem por aqueles que os caluniam. Quando alguém lhe bater numa face, ofereça também a outra. Se alguém tirar de você o manto, deixe que leve também a túnica. Dê a todo aquele que lhe pedir. Se alguém pegar o que é seu, não peça de volta. Tratem-se as pessoas como vocês gostariam que elas tratassem. Lucas 6:27 e 31. Fique todos na paz do Senhor.